paz, queridos. Vamos dar início ao nosso culto de celebração nessa noite. E você que está em casa, que você nesse momento reúna a sua família e levante na sua casa um altar de adoração ao Senhor. Vamos orar nesse momento, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. E depois vamos estar adorando mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite. Senhor, nós queremos te bendizer. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, que nós pertencemos a Ti, que a nossa confiança está no Senhor, que Tu és o Deus da nossa vida. Nós cantamos que Tu és o Deus da nossa salvação. E nessa noite, Pai, como igreja do Senhor, nós declaramos, ó Pai, que sem Ti nada somos, que nada pode calar a nossa adoração, que nada pode calar o nosso louvor, que independente das circunstâncias, nós continuamos te adorando, nós continuamos te exaltando, porque Tu és o nosso Deus, Tu és amado da nossa alma, e Tu és tudo que nós queremos, que nada pode nos separar do Teu amor, Pai, nem coisas passadas, nem coisas futuras, ó Pai, nem altura, nem profundidade, ó Senhor, nem qualquer criatura pode nos separar do Teu amor. Muito obrigado, Pai, porque em Ti nós temos paz, em Ti nós temos segurança, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós queremos declarar, Pai, nessa noite, a nossa adoração ao Senhor. Nós abençoamos esse culto, Pai. Ministra no nosso coração, que a nossa fé seja acrescentada, que a nossa fé seja fortalecida por meio da Tua palavra. Onde o Senhor está, ali há abundância de alegria. Onde o Senhor está, ali há esperança. Onde o Senhor está, ali há paz, porque Tu é o Jeová Shalom, o Deus da paz. E que a paz do Senhor invada cada coração nessa noite, que a paz do Senhor invada cada lar, cada família, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor a nossa família, a nossa casa, colocamos a nossa nação diante de Ti, colocamos o nosso culto, apresentamos a Ti o nosso culto nessa noite e Te adoramos em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E o Deus desta terra, declaramos hoje que é Jesus Cristo. Tu és o Deus desta terra, Senhor, o Senhor desta nação. Nós entregamos mais uma vez nossa vida, nossa cidade, nosso país em Tuas mãos. E te pedimos, Senhor, livra esta terra, Pai. E enche-nos de força, enche-nos de confiança, para trazermos aquilo que é impossível, porque em Ti somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és
Grande sombra,
Você vai receber essa palavra para o seu coração que vai edificar a sua vida. E eu quero começar essa mensagem nessa noite lendo Salmos de número 37, versículos 23, 24 e 25, Salmo do rei Davi, que diz assim, Salmos 37, 23 ao 25: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa palavra o Senhor ministrou no meu coração nessa manhã, para o seu coração. Eu quero ministrar
nessa noite, nesse culto online, essa mensagem, a segurança dos justos. O rei Davi, quando ele fala esse versículo, ele diz: olha, eu já vivi a minha vida toda, né? Eu fui moço e agora eu já estou na velhice, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a descendência desse justo mendigar o pão. Essa é uma palavra e é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Nós estamos vivendo tempos de incertezas, mas a nossa geração não foi a única a viver isso. Para nós isso pode ser algo novo, principalmente para o brasileiro. Mas quando nós olhamos para a história, por exemplo, lá no século XIV, a peste negra, ela dizimou 1/3 da população da Europa. E a raça humana sobreviveu a isso. No início desse século passado, de 1939 a 1945, nós tivemos 6 anos da Segunda Guerra Mundial e mais de 70 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. E nós sobrevivemos a isso, né? Ou seja, destruições, pandemia, guerras, fazem parte da história da raça humana. Então, nós precisamos entender que vamos lidar com esse tipo de coisa mais cedo ou mais tarde. Por isso, nós precisamos nos firmar na palavra. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não muda, ela não falha. E o que Davi disse: olha, eu nunca vi um justo desamparado. Mas eu quero começar essa mensagem nessa noite fazendo uma pergunta para você: mas quem pode ser justo diante de Deus? Porque Davi diz: olha, o justo ele não vai ser desamparado. Mas, pastor, quem pode ser justo diante de Deus? Porque a Bíblia diz, né, que ninguém pode ser justo. Então parece, né, que aqui existe um paradoxo. Porque lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, versículo 11, apóstolo Paulo falando sobre a salvação, sobre a graça, ele diz lá em Romanos 3, 10 e 11: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Então, o que nós podemos colocar aqui, a Bíblia está colocando, é que por nós mesmos, pelas nossas forças, pela nossa capacidade, é impossível alguém ser justo diante de Deus. O próprio Davi que falou a respeito do justo não ser desamparado, ele também afirmou sua pecaminosidade. Lá no Salmo 51, versículo 3, Davi, falando de si mesmo, ele diz: olha, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, ser justo, de acordo com a Bíblia, não é ter atos de justiça, não é praticar o bem propriamente. Ser justo diante da Bíblia é mais do que isso, porque a própria palavra diz que o meu bem, né, que eu pratico, ele para Deus ele não é nada, né? Porque o meu bem para Deus, a Bíblia diz que é trapo de imundícia, ou seja, não tem valor nenhum. Então, pastor, o que é ser justo primeiro? Antes de eu tomar posse da promessa de um justo que não é desamparado, o que é ser justo? Ou quem pode ser justo? Aí a Bíblia diz que aquele que por Jesus é justificado no seu sangue, esse é justo. Então, justo não é ter atos de justiça. Justo, aleluia, é ter o perdão de Jesus Cristo. É algo
e intercede por nós. É uma promessa do Senhor, aleluia. Se você é um salvo em Cristo Jesus, biblicamente você é justo, aleluia. E biblicamente você tem essa promessa que você não será desamparado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai e Ele intercede por você. Ele clama por você e por suas necessidades. Então a segurança do justo não está no que nós podemos fazer, mas no que Deus fez por nós. Aleluia! Por aquilo que o Senhor fez. Então é por isso que Deus, Ele me ajuda. Então você pode afirmar nessa noite: eu sou justo, aleluia, não pelos meus méritos, eu sou justo por aquilo que Deus fez por mim. Então é por isso que Deus, Ele me ajuda, é por isso que Deus me socorre, é por isso que Deus não me desampara. Em primeiro lugar, Deus, Ele me ajuda na hora da tentação. É a primeira coisa. Por isso o próprio Jesus Cristo, quando ensina os discípulos a orar, uma das frases da oração do Pai Nosso é: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Observe que o próprio Jesus ensina os discípulos e hoje a sua igreja a orar pedindo que Deus nos livre do mal, nos livre da tentação. E pastor, como que o Senhor, Ele me ajuda na hora da tentação? Ou como que o Senhor me livra da tentação? Em primeiro lugar, por meio de alertas do Espírito Santo. Muitas vezes a tentação está à nossa frente e Deus usa pessoas, Deus usa situações, Deus usa palavras. Aquilo ali é como um semáforo que acende ali a luz amarela para que você tenha atenção. Olha, você tem atenção, você pode entrar em uma zona de perigo. Eu me lembro de um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro estava lá em Jope. E o apóstolo Pedro, ele tem uma visão, que vem um lençol que desce do céu, e dentro daquele lençol havia muitos animais, que para a lei de Moisés eram animais imundos, que os judeus não podiam comer, não podiam nem tocar. E aí então, naquela visão, Pedro escuta uma voz dizendo assim: Pedro, mata e come. E Pedro disse: como é que eu posso tocar, comer isso, se eu nunca me contaminei com essas coisas? E aí ele recebe uma segunda palavra: olha, não faças imundo aquilo que Deus santificou. Então Pedro teve aquela visão e ele não entendeu o que estava acontecendo. E logo após essa visão chegam enviados de Cornélio, que era romano, que era gentio, não era judeu. E aqueles homens estavam lá chamando Pedro para ir à casa de Cornélio para ministrar a palavra para os gentios. O que nós vamos entender? Pedro, como judeu, naquele momento ele ia rejeitar aquilo. Pedro, como judeu, iria dizer: olha, eu não posso me contaminar com esses gentios. Então o Espírito Santo vem e alerta Pedro para que ele não errasse, para que ele não tomasse uma decisão errada. Então muitas vezes o Senhor, Ele livra o justo na hora da tentação, usando o Espírito Santo para te alertar. Esteja atento àquilo que o Espírito Santo fala na tua vida. Muitas vezes também o Espírito Santo, Deus nos ajuda na hora da tentação por meio de bloqueios do próprio Deus. A Bíblia conta a história de Davi, que estava enfurecido com Nabal por causa da ingratidão de Nabal, porque Davi e os seus homens haviam protegido os rebanhos de Nabal, e Nabal, ele faz pouco daquela benevolência de Davi. Então a Bíblia diz que Davi, na ato, diz: olha, eu vou à casa de Nabal e eu vou destruir Nabal, vou matar todo mundo que está lá. E a Bíblia diz então
que no meio do caminho ele é interrompido por uma mulher sábia que se chamava Abigail. Ela era a esposa de Nabal. E Abigail, ela vem, ela pede perdão por aquela atitude, e a Bíblia diz que a ira de Davi é aplacada naquele momento, e a Bíblia fala então que Davi não foi à casa de Nabal para fazer aquela destruição. Quando nós olhamos para a situação, nós vamos perceber que Deus usou Abigail para bloquear um ato errado na vida de Davi. Então muitas vezes Deus ele permite situações na nossa vida porque Ele quer nos livrar de uma tentação. Mas a segunda coisa importante também é que por sermos justificados em Cristo, Deus ele também me ajuda na hora das tribulações. Ele me ajuda na hora das tentações e Ele me ajuda na hora das tribulações. Em primeiro lugar, Ele te ajuda fortalecendo você no meio da luta. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, Paulo diz assim, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que Paulo está falando aqui? Olha, eu posso enfrentar lutas, mas Deus está sempre comigo, me fortalecendo. Então a segunda promessa que você precisa guardar no teu coração, como um justo que não é desamparado, é que na hora da tribulação Deus está presente. Nesse momento de grande tribulação que a nossa nação, que o mundo, que a igreja está enfrentando, eu quero que você saiba disso. Deus está presente, aleluia! Ele está presente. Então Ele nos fortalece no meio da luta. Em segundo lugar, aleluia, o Senhor Ele também nos ajuda nas tribulações, nos ensinando a arte da guerra. Porque muitas vezes Deus não nos livra da guerra, Ele nos livra na guerra, guerreando. Ele quer nos ensinar. Então Deus ele não livrou Davi de Golias, pelo contrário, aleluia, Ele operou milagres na vida de Davi através de Golias. Então nós precisamos entender que estamos vivendo um tempo de guerra, mas o Senhor não te desampara. Ele vai ensinar a você como guerrear. Ele nos ensina a lutar, Ele nos ensina sobre o nosso inimigo, Ele nos ensina sobre as nossas armas, as armas que o Espírito Santo, aleluia, disponibiliza para a igreja. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. O que nós estamos vivendo, aleluia, o dinheiro não pode resolver. Nós vamos observar que nações pobres e nações ricas estão enfrentando a mesma coisa. Pastor, então o que é isso? Isso é um sinal que essa guerra precisa ser travada de forma espiritual. A igreja nunca orou tanto em todo mundo. A igreja nunca buscou tanto. Então Deus está ensinando os seus justos a guerrear. Aleluia. Agora, pastor, por que Deus livra o justo? Porque Davi diz que Deus ele não desampara o justo. Então por que Deus livra o justo? Em primeiro lugar, como salvo, como justificado em Cristo Jesus, Ele nos livra por causa do seu amor. Essa é a primeira afirmação que você pode guardar no teu coração, aí na sua sala, aleluia, nesse momento. Ele te livra porque Ele te ama. Então Paulo ele diz lá em Romanos 8, 35 e 37, quem nos separará do amor de Deus? Ele faz a pergunta, por acaso a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez,
mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, nada pode te separar do amor de Deus. Pelo contrário, Paulo diz ainda, olha, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque Paulo está dizendo o seguinte, essas coisas não podem te separar do amor de Deus, pelo contrário, elas te tornam mais do que vencedores, aleluia. Então nesse tempo de incertezas, guarde essa verdade no seu coração, Deus me ama, aleluia, Ele me ama, e por causa disso, eu não vou ser desamparado. Segunda coisa importante, aleluia, Ele me livra por causa do seu amor. E segundo, Ele nos livra por causa da sua fidelidade. Primeiro amor, depois fidelidade. A fidelidade de Deus independe de minha fidelidade. No que tange a aliança que nós temos de salvação com Jesus, mesmo quando somos infiéis, a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Quando Deus ele fez um juramento de fidelidade à igreja, quando Ele fez um juramento de fidelidade aos justos, Ele procurou aquilo que era mais sagrado para Ele jurar por aquilo, para Ele firmar a sua aliança por aquilo. E Ele percebeu que aquilo que era mais sagrado era o seu próprio nome. Então Deus, Ele jurou pelo seu próprio nome, aleluia, que jamais seria infiel a nós. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então tudo que Deus prometeu se cumprirá na sua vida, porque Ele é fiel. Aleluia. E você nesse momento de incerteza, é nessa hora da dificuldade, na hora da crise, que a fidelidade do Senhor ela é mais nítida na nossa vida. E aí então a Bíblia diz lá em Números 23, eu gosto muito desse texto, versículos 19 e 20, diz assim, olha, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele dito, não fará? Ou tendo falado, não realizará? Recebi a ordem de abençoar. Ele abençoou e eu não posso revogar. A segunda promessa na vida de um justo é que Ele nos livra por causa da sua fidelidade. Deus é fiel a você. Creia nisso. Receba essa palavra no teu coração. Fortaleça a tua fé hoje com essa palavra. Em terceiro lugar, Ele nos livra pela misericórdia. Então Ele me livra porque Ele me ama, Ele me livra por causa da sua fidelidade e Ele me livra pela sua misericórdia. Pastor, o que significa misericórdia? Misericórdia é não recebo o mal que eu mereço. Isso é misericórdia, é não receber o mal que eu mereço. Porque o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós havíamos pecado. Então todos nós tínhamos como pagamento a morte. Mas aí vem a misericórdia do Senhor. E eu não recebo o mal que eu mereço. Por isso lá em Lamentações de Jeremias, ele ora. Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21 e 23. Jeremias orando, ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E portanto tem esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Aleluia. Ele me livra porque Ele me ama. Ele me livra porque Ele é fiel. Ele me livra porque Ele é misericordioso.
o mal que eu merecia, porque Ele é um Deus de misericórdia e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia. Quarto lugar, Ele me livra pela sua graça. Ele me livra pela misericórdia, mas Ele também me livra pela graça. Pastor, e o que é a graça? A graça é eu recebo o bem que não mereço, o inverso da misericórdia. A misericórdia, eu não recebo o mal que mereço, mas a graça, eu recebo o bem que não mereço. Por isso é favor imerecido, é a graça. Porque o que a Bíblia diz em Romanos 3, 23 e 24? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porém, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. O que Paulo está dizendo? Olha, a graça é receber aquilo que eu não merecia, aleluia, é receber aquilo que eu não tinha direito. Então nós recebemos muito mais do que merecemos. Você recebeu o que não mereceu, aleluia. Você recebeu a salvação em Cristo Jesus, e tudo que vem com a salvação, e tudo que vem com o direito de ser filho de Deus, aleluia, está sobre você. Essa promessa pertence a você, porque você é um justo, você é filho de Deus. E aí Paulo dizendo sobre isso, ele diz lá em 1 Coríntios, em capítulo 2, versículo 9: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Guarda isso no teu coração agora, em nome de Jesus. Nesse tempo de pandemia, eu quero que você descanse o teu coração nessa palavra, aleluia. Você está debaixo da graça de Deus, você está debaixo da proteção do Senhor, aleluia, porque Ele te ama, porque Ele é fiel, misericordioso e gracioso para a tua vida. Então a tua vitória, aleluia, ela é superabundante. Depois de uma grande luta, vem um grande tempo de bonança. Depois de um grande desafio, vem um tempo de vitória. Nós estamos sendo desafiados como igreja. A nossa fé está sendo desafiada como filhos de Deus. A nossa fidelidade está sendo testada como filho de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Isso vai passar. Mas é importante que nesse momento você mantenha-se firme na promessa que o Senhor fez para a sua vida. Em quinto e último lugar, aleluia, Ele livra o justo pelo seu poder. Então você recebe livramento porque Deus te ama, porque Deus é fiel, porque Deus é misericordioso, porque Deus é gracioso e porque Deus é poderoso. O nome dele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Por isso a palavra diz: olha, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Guarde essa promessa. Ele revela o seu poder em nosso favor, para cuidar da nossa vida, para nos proteger, para nos livrar. Por isso lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo afirma, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Guarda isso no seu coração. Você é justo, você é filho de Deus, e Deus te livra pelo seu poder. O poder do Senhor está sobre a tua vida. Eu quero que você receba isso agora. Você que está me ouvindo, me vendo, receba essa palavra agora pelo poder do nome de Jesus. O poder do Senhor está sobre a tua vida. O poder do Senhor está sobre a tua família, sobre a tua saúde, sobre a tua casa. A Bíblia diz que o Senhor
E eu quero concluir essa mensagem contando para vocês uma ilustração que fala sobre o rito de passagem Cherokee. Os Cherokees é uma tribo de nativos americanos, e toda tribo indígena tem um rito de passagem do menino quando chega na adolescência, para ele se tornar um homem adulto. E o rito de passagem Cherokee é interessante. O pai, ele conduz o filho pela floresta no final da tarde, sobe a montanha com ele, venda-lhe os olhos e deixa o menino sozinho na floresta. Coloca uma venda sobre os olhos dele e abandona ele, deixa ele lá no meio da floresta. O menino se assenta e passa a noite sozinho, na mais absoluta escuridão. Se ele quiser ser aprovado, ele não pode remover a venda até o dia amanhecer. Até o dia clarear, ele tem que ficar vendado. Também não pode chorar, nem gritar por socorro, para ele se tornar um homem. Se ele aguentar a noite toda, será considerado pela tribo um homem. E como os outros que vieram antes dele, não poderá contar a sua experiência aos próximos candidatos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, tem que ter a sua própria experiência, enfrentando o medo do desconhecido. Ele naturalmente está amedrontado. Seu medo o faz ouvir toda espécie de barulho. Animais selvagens podem estar por perto. Talvez índios de uma tribo rival o encontrem e o matem. Os insetos vão atormentá-lo durante a noite. As cobras lhe causam terror. Tudo isso ele vai enfrentar. Ele vai ter frio, ele vai ter fome, ele vai ter sede. O vento sopra e até o solo parece se mexer. Tudo lhe parece ameaçador, mas ele não tira a venda. Segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. É o rito de passagem Cherokees da infância à fase adulta. Finalmente, após essa noite horrível, o sol aparece e o menino pode remover a venda. E vê então que o seu pai estava sentado ali perto, cuidando dele a noite toda. Deus, ele faz assim com a gente. Todos nós temos que enfrentar as nossas noites frias e escuras. Todos nós, às vezes, temos que enfrentar a nossa aparente solidão. Mas mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele está perto, aleluia. Ele está perto. Ele precisa fazer com que você enfrente essa noite, para que você amadureça, para que você cresça, para que você tenha mais fé, para que você tenha mais intimidade com Ele. Mas preste bem atenção, isso não quer dizer que você está sozinho. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, o nosso Deus Pai está conosco. O nome dele é Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. E esta é a segurança de um justificado em Cristo. Essa é a segurança que fez Davi, já idoso, aleluia, depois de enfrentar todo tipo de situação, afirmar na sua oração e na sua adoração: ainda que um justo caia, ele não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia. Então essa é a tua segurança. Receba essa palavra no teu coração hoje, porque ela vai trazer paz, ela vai trazer cura, ela vai trazer segurança para você. A Bíblia diz, a Bíblia afirma, lá
em Hebreus capítulo 13, versículo 5, na parte B: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Receba essa palavra no seu coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e creia: você é um filho de Deus, e a promessa do Senhor está sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, amados, boa noite. Nesse momento nós vamos para um momento ofertório, um momento de trazer os seus dízimos. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 78, por favor. Versículos 18 e 20. E depois nós vamos pular do 24 ao 27, amém? Você que está em casa, abra sua Bíblia também. Salmo 78, a partir do verso 19. Vamos lendo. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando Ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne seu povo? Agora no verso 23. Contudo, Ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Como nós adoramos hoje ao Senhor com um louvor que fala caminho no deserto. Hoje o Senhor colocou a palavra no meu coração para ministrar, dizendo que deserto, mesmo em tempos de dificuldade, deserto é lugar de milagre, é lugar de viver a confiança em Deus, experimentar o extraordinário de Deus. E eu quero te convidar a prestar atenção comigo hoje nesse salmo que nós acabamos de ler, que fala do povo que saiu do Egito e Deus tinha o propósito de levá-lo para a terra prometida. Mas até chegar à terra prometida teve um deserto. Passaram por um período de dificuldades, um momento onde eles tiveram que confiar plenamente no Senhor e que Ele os sustentaria, cuidaria de cada detalhe nesse processo, nessa caminhada. Deserto é lugar de ver os milagres de Deus. E não permita que sua fidelidade vacile no momento das dificuldades. Seja fiel e viva o extraordinário de Deus. Não se prive de viver os milagres. Confie no Senhor. Nós vemos aqui que o povo, durante a sua caminhada, eles duvidaram de Deus. Eles diziam: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? E Deus preparou a mesa. Deus proveu aquilo que o povo precisava: o maná, a alimentação, a água. E o mesmo Deus que nós lemos aqui é o nosso Deus. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus do milagre em meio ao deserto. Nesse tempo que muitas vezes estamos pensando: o que será de nós, o que será do meu emprego, do meu sustento? Confia em Deus, seja fiel, porque o nosso Deus, Ele permanece fiel. O que hoje pode parecer maldição, pode ser ruim, e é ruim, mas o nosso Deus é o Deus que transforma até maldição em bênção. E Ele faz até as coisas ruins cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos ao Senhor e confiamos no nosso Deus. Então, nesse momento, querido, eu quero te convidar: confie no seu Deus. Descanse no seu Deus, que em meio a esse processo, em meio a esse deserto, todos nós estamos sujeitos a passar, estamos juntos em meio a tudo isso. Confie no Senhor, viva os milagres de Deus na sua vida, sobre a sua casa. Não permite a sua fidelidade vacilar. Confie em Deus, seja fiel em todas as áreas da sua vida, porque Ele é aquele que vai preparar uma mesa no meio do deserto
para você e para a sua família. Receba essa palavra no seu coração. Agora eu quero convidar todos os irmãos que trouxeram os seus dízimos, suas ofertas. Nesse momento, nós estaremos orando, apresentando, consagrando ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor, em gratidão, em louvor, em fidelidade. Amém? Sua oferta, o seu dízimo, e logo após, entre em contato com a tesouraria da igreja. Amém? Senhor, aqui estão os teus filhos apresentando ao Senhor, Pai. E cremos, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa provisão, Tu és o Deus que cuida de nós, mesmo em meio às dificuldades, a desertos, a situações difíceis. O Senhor não falha, o Senhor tem cuidado de nós. Tu és o Deus que abre um caminho no meio do deserto, que faz rios fluírem em meio ao deserto, e nós confiamos em Ti. Por isso apresentamos e consagramos as nossas finanças, nosso trabalho, todas as áreas da nossa vida ao Senhor, aquele que supre, aquele que é dono de tudo que temos e somos. E nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito por nós e tudo que ainda irá realizar. E apresentamos diante de Ti, porque sabemos, Pai, que a Tua palavra é fiel. E aqueles que semeiam com lágrimas voltarão, Senhor, com os seus feitos, voltarão com a colheita, celebrando e com alegria, porque até mesmo no tempo da lágrima é tempo de semear, Pai, porque a alegria virá, ela virá pela manhã, e nós Te adoramos, nós apresentamos, Pai, e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, nós mais uma vez adoramos ao Senhor. E como igreja, Pai, em um só propósito, em uma só voz, nós levantamos a Ti, Pai, as nossas mãos. Profeticamente, Pai, nós declaramos sobre a nossa casa. Que debaixo, Pai, do Teu sangue há proteção. Ser como o sangue do Senhor estava sobre aquelas casas ali no Egito, Senhor. E quando o anjo destruidor estava ali, e a casa que havia a marca do sangue do Cordeiro, ele não podia entrar. Quando o diabo, quando o inimigo, quando a morte vir sobre nós, o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, Pai, ele não tem autoridade, não tem autorização para entrar. Na autoridade do Teu nome, nós declaramos sobre cada casa, sobre cada família, Senhor, o Teu milagre. Tu és o Senhor, Deus de perto, Deus de longe, diz a Tua palavra. E nós profetizamos, Pai, entra com socorro. Tu és o nosso socorro presente no meio da angústia, portanto não temeremos. Nós declaramos pelo poder do Teu nome, e cada casa seja tocada, cada casa seja alcançada pelo Senhor. Nós declaramos, Pai, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, traz o Teu consolo em cada coração, tira todo medo. O amor do Senhor lança fora todo medo. E nós declaramos, Pai, que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à tribulação, o nosso coração não temerá, o nosso coração confiará em Ti. A palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. E nós declaramos sobre cada casa, declaramos sobre cada brasileiro, Senhor, o toque do Senhor. Declaramos que em um lugar, Senhor, de tristeza, o Senhor nos dará dupla honra, o Senhor nos dará alegria, o Senhor nos dará paz. E nós profetizamos, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo espírito de medo sai, toda enfermidade sai, todo mal saia, e que a cura do Senhor venha, que o milagre venha, que a restauração do Senhor venha sobre os quatro cantos da terra, e todos saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, e que o Senhor é bom. Muito obrigado, Pai, nessa noite. Te louvamos pela Tua presença, te louvamos, Pai, porque todas as vezes que nós oramos, o Senhor vem e muda a nossa sorte. Louvamos a Ti, te adoramos nessa noite.
de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos dar a bênção apostólica. Estenda a sua mão aí onde você está nesse momento e receba essa palavra em nome de Jesus. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre, e todos digam amém.